Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo canal. Aproveito também para pedir aos senhores que aqui vão chegando, que registrem sua avaliação sobre o vídeo, sobre o nosso material. Compartilhem esse conteúdo com mais pessoas e também chequem a situação de suas inscrições para garantir o recebimento de novos avisos quando o material novo estiver aqui disponível. Hoje nós tivemos uma sessão pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para deliberar sobre os projetos de lei que propõem a revogação ou a sustação, tecnicamente, dos efeitos dos decretos das armas, o decreto 9785 e o decreto 9797. E não houve a deliberação que se esperava, embora ali tenha sido apresentado já desde a semana passada a leitura do relatório pelo senador Marcos Duval, que é o responsável por esse munus de relatar o projeto no Senado. Isso teve um adiamento por conta de uma apresentação de um novo projeto de decreto legislativo com o propósito também de sustar os mesmos decretos sobre armas, e isso fez com que fosse necessário apresentar uma complementação de voto, um voto complementar a isso. Mas antes dessa apresentação, e aí é o ponto mais importante do que aconteceu nessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça hoje, houve uma tentativa de se criar, de se convocar uma audiência pública. 2 requerimentos foram apresentados nesse propósito para a realização dessa audiência pública. Um deles pelo Major Olímpio, inclusive, para minha satisfação, fazia ali a indicação para que eu participasse dessa audiência pública, juntamente com o professor Bené Barbosa e algumas outras autoridades, e esse requerimento foi rejeitado. Houve bastante discussão, houve deliberações a respeito da realização dessa audiência em si, e se deliberou por maioria inquestionável, 16 votos a 4, pela não realização dessa audiência pública. É uma pena, porque se perde a oportunidade de se discutir esse tema, de esclarecer todos os aspectos que estão envolvidos nessa questão da constitucionalidade, principalmente do decreto, que é o que cabe ao Senado nesse momento deliberar, é o que cabe ali ao Senado decidir, mas essa audiência não se realizará. E, muito mais grave do que isso, essas discussões deixaram muito claro que há uma contaminação absoluta do viés ideológico nessa discussão. Não se tem ali buscado uma discussão técnica a respeito do decreto, dos decretos, muito menos centrada na constitucionalidade, no poder regulamentar do presidente da República lá à luz da Constituição Federal. Se está discutindo ideologia. Um segmento é favorável à posse de armas, outro segmento é contrário à posse de armas, e a discussão está resumida essencialmente a isso. Então, são essas as deliberações que nós temos de momento. Não há uma preocupação técnica a respeito disso. É uma discussão que está sendo travada sob o viés estritamente ideológico, e muito mais grave do que isso, pela discussão que foi hoje travada a respeito da mera realização de uma audiência pública, que sequer alteraria o cronograma de votação, tendo em vista que, por conta dessa apresentação de um novo projeto, da necessidade de apresentação de uma complementação de voto, se reabre o prazo para pedidos de vista, inclusive o novo relatório, quer dizer, o relatório completo, o parecer, o voto do relator, contemplando já esse novo projeto de decreto legislativo, só pôde ser lido hoje, primeira sessão após a apresentação desse projeto, e isso reabre toda a tramitação para a votação. Se não houvesse pedido de vista, poderia ser votado hoje, mas houve um pedido de vista e isso se postergou para a próxima semana. Então, na próxima quarta-feira, deveremos ter a deliberação a respeito desses projetos de decreto legislativo, mas a sinalização é ruim. O que se discutiu hoje a respeito da mera realização da audiência pública deixou muito claro que a prevalência no Senado não é
ali na Comissão de Constituição e Justiça, pela ampla discussão desse tema, não é pelo aspecto técnico que o permeia, é sim uma questão ideológica, e nesse momento a posição ideológica contrária à possibilidade de manutenção dos decretos, isto é, a posição ideológica contrária ao acesso às armas, é a posição ideológica prevalente. Então, hoje, o que se teve lá no Senado foi essa descrição do que está de fato ali acontecendo nos bastidores. Isso ficou absolutamente delineado. Discussão ideológica, e hoje a posição ideológica prevalente é pela derrubada dos decretos promulgados, editados pela Presidência da República. É isso que nós temos hoje de momento. Houve uma tentativa de se convencer, de se debater um pouco mais a questão. Isso foi sumariamente rejeitado, a audiência pública foi rejeitada, os aspectos ideológicos é que estão prevalecendo, e lamentavelmente se perde aí no Senado a oportunidade dessa discussão. Decisão no Senado deve acontecer na próxima quarta-feira com a votação, e pelo que se mostrou hoje, muito provável que se aprove a derrubada dos decretos no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Vai se ver então quando é que isso vai ser levado a plenários, precisa ser aprovado em plenário, e se também houver aprovação pelos senadores em plenário, aí um encaminhamento à Câmara para a deliberação pela Câmara dos Deputados. Então, essa a situação de momento que nós temos. Atuações ferrenhas do PT, como sempre. Surpreendentemente, o próprio DEM votou contra a realização da audiência pública. Outros partidos de esquerda já tradicionais nesse sentido, obviamente, seguiriam essa linha, mas ficou muito claro que não querem discutir, querem decidir com base na sua ideologia. Há uma outra audiência pública designada para a Câmara dos Deputados, salvo engano, no dia 12, e aí com um debate mais amplo, mas como nós vimos aqui, inclusive, na última transmissão ao vivo que tivemos, no âmbito da Câmara dos Deputados, a discussão ainda está mais incipiente, mais nova, não há uma deliberação ainda, embora tenhamos lá 18 projetos de lei tratando da derrubada do decreto, não há uma definição da tramitação desses projetos. Então nós não temos ainda definições no âmbito da Câmara, mas ali teremos sim uma audiência pública. Isso foi inclusive anunciado pelo professor Bené Barbosa, ele vai participar dessa audiência, então nós teremos aí, pelo menos na Câmara, uma possibilidade de discussão mais técnica, mais objetiva e menos contaminada pela ideologia desarmamentista no âmbito da Câmara. Isso infelizmente não pôde ser feito no Senado. Então são essas as considerações a respeito da sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aconteceu hoje pela manhã e que teve esses desdobramentos. Vou passar aqui agora uma rápida análise, não quero me estender nessa live, muita gente reclamando que as lives ficam muito longas e para depois acompanhar isso fica ruim, então vou concentrar um pouco mais as informações, procurar não me estender tanto nessas análises e voltar aqui agora a dar uma olhada no Superchat. Aliás, um aviso aqui ao pessoal que é usuário do Superchat: em algumas das transmissões tem ficado impossível responder todas as perguntas, mesmo aquelas destacadas pelo Superchat. Então, quando isso acontecer, se alguém fez alguma pergunta no Superchat e não foi respondido, eu peço que entre em contato pelo e-mail do canal, está lá disponível na página do CEPED, já informei aqui numa publicação aqui mesmo no YouTube ontem, para que eu faça a resposta, eu consiga responder essas questões via e-mail. Se for algo mais relevante, até gravar um vídeo para essa resposta, mas todo mundo que é usuário do Superchat, se ficar sem resposta para suas perguntas, pode encaminhá-las por e-mail. Dá uma olhada aqui no chat, ver se nós temos alguma coisa de perguntas. Temos aqui uma contribuição do Diego Lima, obrigado Diego, sem perguntas no Superchat, então vamos olhar aqui o chat. Flávio Massa diz que a derrubada do decreto é dar vitória aos bandidos, é uma acepção. Eu fiz uma postagem inclusive essa semana tratando sobre isso. De fato, hoje no cenário que nós temos de segurança pública, o desarmamento só favorece aos bandidos, e a derrubada do decreto é a consolidação, a ratificação, a permanência das políticas de desarmamento no nosso país.
O Gustavo diz que o estado do Rio está entregue ao crime, existe essa visão. Carlos Carvalho diz: o engraçado é que eles citam a pesquisa do Ibope, porque não citam a pesquisa do próprio Senado, falando nisso que não voltou, vamos voltar. Verdade, ficou muito claro isso hoje, né? A discussão de hoje no Senado foi bastante cristalina a esse respeito. Não há preocupação técnica. Inclusive aquela ladainha de mais armas, mais crimes, a população está sofrendo, foi invocada largamente pelos senadores que ali estavam. O próprio Major Olímpio tentou contra-argumentar, dizendo que o primeiro decreto sobre armas está vigendo desde janeiro, e já temos um prazo suficiente desde a vigência do segundo e do terceiro decreto sobre esse tema, e que nós não tivemos incremento nenhum na criminalidade, muito pelo contrário, tivemos a redução. Por outro lado, hoje divulgado mais um anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontando algo que até lá no CEPEDS eu já tinha feito esse levantamento, já está lá disponível no CEPEDS desde o dia 26 de maio, esse levantamento, de que os nossos homicídios cresceram novamente em 2017, é o último ano do Sistema de Informação de Mortalidade do DataSUS, e que o uso das armas de fogo nesses homicídios aumentou. Então, comprovação cabal, sem nenhuma discussão a respeito do fracasso das políticas de desarmamento, mas ninguém quer ouvir isso. Ali, naquele momento, no Senado, a discussão é estritamente ideológica. Há quem seja favorável à posse de armas, ao acesso às armas, há quem seja contrário a esse acesso, e é isso que vão votar. Ninguém está preocupado se o presidente podia ou não podia fazer a regulamentação que fez. A tônica vai ser a tônica ideológica, lamentavelmente. Temos mais uma pergunta aqui no Superchat. Rolandinho 28 diz: caso aprovado no Senado e recusado na Câmara dos Deputados, mas não creio que os esquerdistas vão mudar de posição mesmo com o parecer dos especialistas. Excelente questionamento. Se isso for derrubado na Câmara, ele não foi aprovado. A Câmara rejeitou. Então ele não vai, esses projetos de decretos legislativos não vão vigorar. Ele precisa ser aprovado nas duas casas, como se fosse um projeto de lei, ele segue a mesma tramitação de projeto de lei, para que ele passe a produzir efeitos. Se esses projetos não forem aprovados nas duas casas, o decreto seguirá vigente. A ideia é de que, mesmo na audiência pública, os esquerdistas não mudam de opinião. A posição ideológica, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é absolutamente verdadeiro. Não vamos achar que um especialista chegando lá, demonstrando os dados reais, sem a contaminação da ideologia desarmamentista, vá ser o suficiente para convencer congressistas a votar em um sentido contrário àqueles que ele já tem ideologicamente firmado em suas mentes. Mas, propósito muito importante das audiências públicas é esclarecer eventualmente os indecisos. Tem gente que não tem posição firmada sobre isso. Eu já participei de algumas audiências públicas na Câmara dos Deputados, isso é muito claro. Tem gente que está ali que não tem orientação de bancada, que não segue a orientação de bancada do partido, que tem liberdade para votar pelas suas próprias convicções, mas que não tem conhecimento da matéria. É uma parcela menor, sem nenhuma dúvida. São muito menos congressistas nessa situação do que aqueles que já têm a sua deliberação formada, mas existem, e às vezes são esses indecisos que vão decidir algum tema. Não é muito provável, até porque nós sabemos que quando há temas polêmicos que podem ser decididos por mínimas vantagens, os partidos assumem a orientação de bancada e não deixam muita margem para a liberdade dos parlamentares, mas existe essa possibilidade. E o outro fator, esse sim, que acontece em todas as audiências públicas, é deixar claro, escancarado, como o discurso ideológico desarmamentista é prejudicial à sociedade e não se assenta em nenhum indicador oficial. Tecnicamente, é um discurso que é prejudicial ao campo da segurança pública. Isso sempre fica muito claro quando se tem a oportunidade de debater esse tema em audiências públicas. Se vê de um lado uma posição 100% ideológica dos desarmamentistas, pautados discursos em mentiras e manipulações de números, e de outro lado, daqueles que defendem o acesso à legítima defesa, a apresentação de dados reais, de dados concretos, de estatísticas oficiais, e isso faz com que fique muito claro que quem defende o desarmamento não está preocupado com técnica, não está preocupado com segurança pública. Isso vai minando sucessivamente a credibilidade desses defensores ao longo do tempo, principalmente
se não com efeito imediato para esses projetos em curso, um pouco de reflexo em outros projetos que venham a ser apresentados. Daí a importância muito grande dessas audiências sob esse aspecto. Mas, de fato, aquele indivíduo que já está ali com a sua convicção firmada, ele já sabe como vai votar, ele já está ali apenas para externar uma posição ideológica, ele não vai mudar de ideia. Isso é realmente certo, não adianta se pensar o contrário. Mais uma questão que chega aqui do próprio Rolandinho: por que o governo nunca recorre ao STF? Não entendo. Nesse caso, o governo tem a legitimidade e a presunção de constitucionalidade e legalidade dos atos que publica. Então o governo vai lá e publica os seus atos. Ele publicou o decreto, ele ali está na sua função regular do Poder Executivo de dar efetivo cumprimento às leis, regulamentando-as. Isso foi feito. Quem não concorda, se alguém não converge com o entendimento trazido pelo governo a respeito de um ato regulamentar, cabe a ele recorrer e o governo vai se defender no âmbito do STF. Uma questão que pode ter hoje transparecido de modo também claro nessa questão do debate no Senado é que parece haver uma estratégia para atrasar ao máximo essa deliberação do Senado, na expectativa não de produção de efeitos pelo decreto, não é impor na marra, alguns senadores disseram isso, mas me parece que há ali uma tendência a tentar ganhar tempo para que o STF decida a questão, para que tenhamos aquele primeiro pronunciamento sobre a liminar que nós vimos na transmissão passada. Então seria uma forma de ganhar um pouco de tempo ali até que o STF se manifeste. Por quê? Com a manifestação do STF vai ser muito difícil o Congresso alcançar uma posição diversa. Acredito que exista ali sim essa estratégia. Isso ficou nas entrelinhas do que aconteceu hoje, mas não sei até que ponto isso pode ser levado a efeito. Bom, pessoal, chegamos aqui à marca de 20 minutos aqui dessa live. Não quero deixar lives longas, né, como avisei para o pessoal que assiste depois. Vou fazer aqui mais uma vez a reiteração para que façam aqui a avaliação do vídeo, o compartilhamento e a ativação das suas notificações. Peço sempre que se inscrevam aqui. Chegamos à marca de 35 mil inscritos, ainda temos espaço para crescer bastante. Então são essas as considerações por hoje. Vou tentar acompanhar a questão, trazer sempre aqui para os senhores novas atualizações a respeito do que tenhamos aí nesse campo, a tramitação desse projeto de lei, e os aguardo em uma nova transmissão ou em um novo vídeo. Um forte abraço e até lá!